E aí, gente, beleza? Aproveitar para finalmente fazer esse vídeo. Muita gente estava me pedindo. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Tá. Então, gente, muita gente estava me pedindo já esse vídeo depois que eu fiz o vídeo do notebook, né? Agora falar sobre desktop, que são desktop, gabinete, dependendo aí. Lembrando que esse vídeo, obviamente, é principalmente feito para pessoas que são leigas. Então, quem já tem um conhecimento técnico já não vai conseguir aproveitar tanto esse vídeo, né? Ou praticamente não vai conseguir aproveitar esse vídeo. O que acontece? Dia a dia, eu sempre vou atendendo clientes que têm as suas máquinas e suas máquinas onde já são antigas, querem fazer upgrade, as máquinas onde são máquinas onde o pessoal quer comprar, acabou de comprar. Então, eu dei a dica de como você faz para poder, no outro vídeo, tá? Depois, quem quiser pode pesquisar aí sobre como você comprar um notebook, né? Da maneira correta. E quando você vai comprar um desktop, e aí a dúvida, né? O que o pessoal mais tem eu compro um desktop já montado, eu monto, ou seja, né, eu vou em alguma assistência técnica de informática, procuro algum profissional, eu monto essa máquina para poder me ajudar a montar essa máquina. Qual é a melhor forma de eu conseguir trabalhar, de eu conseguir montar essa máquina e conseguir fazer a melhor compra, né? E aí, primeiro, que vai depender sempre da sua necessidade. E aí, quando eu falo necessidade, né, é porque tem muita gente que sempre cai nessa de eu quero uma máquina só para poder estudar e trabalhar. E aí acontece que você monta uma configuração para poder, ou tem uma configuração para poder estudar e trabalhar, e dependendo aí se a pessoa ela gosta de jogo, ela mais para frente vai instalar um jogo e aí ela vai ficar frustrada porque a máquina que inicialmente ela já disse que era para estudar e trabalhar não está rodando o jogo. Então, você tem que ter certeza daquilo que você realmente quer, né? Primeiramente. E depois disso, que você já estabeleceu para que você quer a sua máquina, e aí eu vou dar um exemplo mais voltado para quem quer realmente trabalhar e estudar. Depois eu falo em outro vídeo sobre pessoal que quer montar máquina para jogo, beleza? Vou falar de coisas mais específicas, porque é ainda mais específico quando você vai falar sobre jogo. E aí engloba um pouquinho a parte também de quem vai trabalhar mais com a parte gráfica, tá? De repente vai trabalhar com AutoCAD, com design, e aí é um pouco parecido, né? Bem, vamos lá. Primeiramente, você tem dois tipos de processadores. Você tem uma AMD e você tem um Intel. Pedro, eu já ouvi um mito de que a AMD é mais barato do que a Intel. Hoje, dependendo da configuração que você vai montar, já a diferença não é tão grande. Dependendo da configuração que você for montar, vai ser o mesmo valor. Entendeu? E aí tem os seus prós e contras de você montar um computador com Intel e um computador com AMD. O AMD ele tem as suas particularidades, principalmente com o aquecimento, mas o Intel também, dependendo de como que você vai montar, e aí eu vou explicar primeiro da parte de montar, né, como se dizer. Porque as máquinas que já são já essas máquinas como Dell, Lenovo, HP, que você já compra já de um fabricante,
essas máquinas elas já vêm meio que desenhadas e dificilmente vai dar algum tipo de problema com relação à compatibilidade ou algum problema de superaquecimento por incompatibilidade de peças. Então já são testadas e tudo, né? Mas enfim, quando você vai montar uma máquina, você sempre tem que ter em consideração quais são as peças necessárias para poder montar uma máquina com qualidade e dependendo com um preço, obviamente, com um preço justo. Então, vou montar AMD, vou montar Intel, o que você recomenda, Pedro? Olha, de todo o histórico, sempre vai ter um que de repente vai falar, mas a AMD quase nunca dá problema comigo. Não, comigo sempre dá mais problema o Intel. Bem, comigo, meu histórico, 18 anos trabalhando nessa profissão, o meu segundo computador foi um AMD. Tá? Primeiro eu tive um Intel 2. Primeiro eu tive, na verdade, um 486. E agora eu não lembro muito bem agora como era a arquitetura dele. Mas aí depois eu tive um Intel 2, tive um Intel 3 e depois tive um AMD K6 2500. Quem é da área já há muitos anos vai lembrar. E ele era muito conhecido sobre o superaquecimento. E aí, hoje ainda tem esse problema, tem que ter todo um cuidado, né? E quando você com o Intel, você já está trabalhando com o Intel, você já não precisa se preocupar tanto. Mas todos os computadores têm que ter uma manutenção, todos os desktops precisam ter uma manutenção preventiva, tá? Então, pelo menos aí estourando 2 anos, de preferência 1 ano. Dependendo da região também que você esteja também, então você tem que fazer uma limpeza por dentro, então não chegar a juntar muita poeira, tem que fazer a troca da pasta térmica, você tem que se certificar, quem vai montar para você vai colocar uma pasta térmica, essa pasta térmica ela fica entre o processador e fica entre o dissipador de calor com o cooler, com o ventilador que vai fazer o resfriamento. Tem que ser uma pasta térmica de qualidade. Então, tem gente que coloca uma pasta térmica barata, então daqui a pouco seca e isso daí pode começar a apresentar problemas de superaquecimento. Tá? E aí vai para os dois, vai tanto para Intel quanto vai também para AMD. Então, levando isso em consideração, você já escolhendo já o seu processador, sabendo que você tem que escolher também umas peças de qualidade, e aí eu vou dar a minha recomendação, tá? Eu vou recomendar sempre peças com os fabricantes que eu costumo trabalhar e não possuem tanto problema. Então, particularmente, placa-mãe, que é o principal componente da Gigabyte, não costuma dar tanto problema. Pedro, então essas grandes marcas trabalham com Gigabyte? Não. Então, a AMD, ou você pode colocar tanto processador AMD quanto Intel, mas os grandes fabricantes não trabalham especificamente com a Gigabyte. Então, eles trabalham com diversas outras marcas, às vezes marcas até próprias deles, mas uma questão que de repente você não saiba, todas são da China, todos são montados e construídos da China. Então, não pense que tipo, não, vou comprar uma marca X e de repente essa marca, essa daqui vai ser superior ou inferior do que a outra, porque não é montada, não. Todas são
montadas na China. E aí, a placa-mãe da Gigabyte, por experiência própria, ela costuma dar menos problema, então você tem também um suporte também ok. E eu gosto de trabalhar com ela, dependendo aí do modelo que você pega, aí tem funções aí interessantes. A segunda que eu recomendo é a MSI, M de Maria, S de sapo e de igreja. MSI é uma boa marca de placa-mãe também, tanto para processador Intel quanto para processador AMD. Tá? Também tem ótimas funções. Ai, Pedro, mas como é que você sabe? Não, isso daí é uma experiência minha, experiência que eu tenho do dia a dia e é o que eu gosto, tá? Depois tem a Asus, aí todo mundo já ouviu, porque já tem até celular da Asus, né? Então, a Asus, tal, sim, ela também é um dos principais fabricantes de placa-mãe. Eu não tive boas experiências com Asus, então, por isso que eu deixei ela por terceiro. Eu deixei ela em terceiro lugar. Bem, a partir daí que você já escolheu o seu processador, que você já tem seu processador Intel, você tem seu processador AMD. Ah, Pedro, mas qual o modelo? Calma. Tá. Depois disso, você tem que escolher a memória RAM. E aí a memória RAM, eu particularmente gosto das marcas que são que dão obviamente menos problemas, que tem a Corsair, a marca, tem a Data, tem a Crucial e a Kingston, ela até costuma dar problema, mas também é porque tem muita venda dela. E aí uma coisa também interessante, tá? Que tem que tomar cuidado, tanto os profissionais como todo mundo. Isso aí eu estou dando uma dica também, apesar de ser, eu estou mencionando coisas bem técnicas, mas isso daqui também é para você ficar também um pouco ligado quando alguém for montar essa máquina para você, entendeu? Existem memórias RAMs que muitas delas são falsificadas. Então você tem que ver também, tem que prestar muita atenção na loja que você está comprando, tá? Então isso a nível nacional, internacional, existem algumas lojas que, dependendo da garantia, sempre obviamente pegue uma nota ali para que você tenha referência, ver quanto tempo quanto tempo te dá de garantia. É importante isso. Depois disso daí, e aí a gente passa para a parte de armazenamento. A parte de armazenamento, eu sempre vou indicar o SSD. Hoje, com a evolução, o SSD, que é a parte de armazenamento muito superior do que o HD. Mas, Pedro, mas eu vi que o SSD é caro. Então, você pode fazer, dividir essas tarefas, e aí você consegue economizar. Hoje, com 240 GB de SSD, você consegue deixar o sistema operacional os principais programas. E aí, um HD comum, você pode deixar ali de 1 TB ou 2 TB para você deixar todos os seus arquivos. Dependendo, se você for comprar até mesmo para jogo, pode ser que você pode também colocar ali, sei lá, também conseguir instalar alguns programas ali dentro do HD. Você vai perder performance, claro, você vai perder o desempenho, mas também você vai ficar com mais espaço no HD principal. Se você tiver condições, obviamente, coloque já um HD, sei lá, de 1 TB, um SSD de 1 TB logo, e aí você já não vai ter mais problema, vai poder ficar tranquilo e trabalhar tranquilo.
Isso eu estou falando porque você quer trabalhar com desempenho, alto desempenho, você quer ter qualidade na hora de você, ou você está trabalhando, ou você está estudando, não ficar aquela lentidão. Provavelmente você quer abrir o computador e você quer que inicie rápido. Então hoje, você com SSD, você consegue aí um melhor desempenho. Agora, a gente já tem o kit principal, né, da máquina, e aí outro detalhe também. Da mesma forma que eu falei da parte da época do notebook. É bom você ver também o ano da placa-mãe e dos componentes que você vai comprar. Então, todas essas peças, você tem que dar uma olhada aí, tem que ver qual é o ano. E aí eu recomendo também placa-mãe, você ver quantas entradas tem USB 3.0, que são as novas entradas. Que aí você também, na hora de copiar, você tem ali uma velocidade na hora de copiar. Então, quanto mais recursos que ela tem, que essa placa-mãe tem, melhor. Beleza? Escolhi o meu kit ali. Então, eu já tenho os componentes principais que fazem a placa que fazem ali o meu computador. Processador Intel ou AMD. Eu, particularmente, ainda mais se você for trabalhar com escritório, em escritório, e você for trabalhar para estudo, eu recomendo máquinas Intel. Você vai gastar sim um pouquinho a mais, mas o AMD ele vai funcionar até mesmo dependendo da máquina, vai trabalhar com um melhor desempenho, mas aí você tem que ter uma questão de manutenção mais em dia. E aí você simplesmente pegar um AMD e pegar e não fazer manutenção, você vai ter você vai ter chances de você ter problemas no futuro. Bem, depois que você tem seu kit ali, você vai escolher, claro, a fonte de alimentação. E aí a fonte de alimentação é algo muito importante que o pessoal não leva em consideração. Vamos supor, principalmente se você vai utilizar para escritório, utilizar para trabalho, tem alguns locais que é 110 e 220. Teve inclusive umas empresas que eu atendi que não sabia que era assim, não sabia que a máquina não era bivolt, que a maioria das fontes elas não são bivolt. E ainda mais se você for comprar uma fonte um pouco mais em conta, mais barata. E aí ele tem um chaveador ali. Se você não mudar, colocar a fonte tiver em 110, botar 220, você vai queimar a fonte e talvez queime até a placa-mãe e queime os outros componentes. Então, a escolha da fonte é uma escolha muito importante. Se você puder gastar um pouco mais e colocar uma fonte bivolt, ótimo. Se não, atente-se a esse cuidado. Ah, Pedro, marca de fonte. Olha, marca de fonte eu recomendo, por exemplo, Hubson, Multilaser. Só que, foi o que eu falei, vai depender da qualidade da fonte. Eu não queira montar uma máquina ok e colocar uma fonte de, sei lá, 80, 90 reais, que você pode ter problema. E depois para um upgrade também você pode acabar tendo problema. Bem, além da Hubson, tem a Cooler Master, tem a Thermaltake, que são fontes, ok. Tem a fonte da Corsair, Corsair é uma marca meio que top, vamos dizer assim. Se você for colocar aí de todas as marcas, você vai encontrar ela em diversos componentes de computadores da Corsair. E a Corsair é uma marca mais top, então você vai ter qualidades aí se você comprar, só que ela acaba custando mais caro, né? E aí beleza, escolheu a fonte, como eu falei, de preferência bivolt.
Uma fonte bivolt aí você vai gastar um pouco mais, mas eu já vou falar dos preços. E depois você vai escolher o gabinete. E aí o gabinete, você tem que se atentar, é o que? Os gabinetes mais baratinhos, a frontal dele, que tem aquelas USBs, provavelmente vão ser, essas USBs que a gente utiliza vão ser USB 2.0. Se você quiser uma USB 3.0, você tem que se atentar se ela vai ter lá o desenho dentro dela vai ser azul, ao invés de preto. E aí tem que se atentar a isso também, com relação à fonte, para você poder, para você não comprar uma fonte que de repente você queira utilizar, até mais fácil, mais prático você usar o USB da frente. E dependendo da fonte também, você tem, dependendo do gabinete, você tem também a entrada de fone de ouvido, de microfone, que também é muito importante, né? Ao invés de você utilizar na parte de trás. Bem, praticamente já temos aí um computador montado. E aí, com esse computador montado, já tem as configurações ali, já coloquei o processador, já coloquei a placa-mãe, já coloquei a memória, já coloquei a fonte, gabinete tá ok. E aí tem uma questão muito importante. Quando você compra um processador, ele já vem um cooler com dissipador, ou seja, um ventilador com dissipador de calor. Mas, dependendo de qual máquina você compre, não me pergunte por quê, existem algumas máquinas que acabam dando problema. Mesmo vindo com o processador vindo com esse dissipador. Então, eu pelo menos recomendo você comprar também, aproveitar e colocar um cooler melhor, um cooler, sei lá, da Cooler Master, algum cooler game também. Você vai gastar um pouco a mais, mas aí você vai ter uma qualidade. E pedindo para o técnico também colocar ali a pasta térmica, uma pasta térmica de qualidade, de preferência de prata. Você vai ver ali, tá? Se ele vir com uma pastinha branca ali, você vê o líquido ali branco ali, porra, já fala, pô, você não tem uma pastazinha melhor não? Me falaram aí que essa pasta branca não é legal. E se vocês pesquisarem aí também no YouTube, aí vocês vão ver, tá? E aí, beleza. Agora, qual é o modelo vamos supor, do processador, quanto de memória, para eu poder colocar? Bom, vamos lá. Como eu expliquei no outro vídeo de notebook, segue da mesma forma. Todo processador que você for escolher, sempre escolha da série i. Então, que é Core i3, Core i5, Core i7. De preferência, Core i5. Se tiver possibilidade de pagar um pouco a mais, coloque um Core i7, tá? E aí, o AMD, ele tem a série da Ryzen, tá? E aí, na Ryzen você também tem ali as gerações também, então você tem o Ryzen 1, 2 e 3. 3, 4, 5, você tem ali diversas gerações. E aí você tem que ver sempre a geração mais atual, assim também. Então, a geração quanto mais atual que você tiver, isso para qualquer processador, vai ser melhor para um upgrade futuro. Entendeu? Então, assim, a escolha do processador vai te ajudar bastante para um upgrade futuro. E aí, vamos lá. Agora, memória. Memória, hoje, o fundamental, tá? Que é o básico para que você tenha na sua máquina hoje, para funcionar o Windows 10, pelo menos 8 GB de memória. Aí com 8 GB de memória você já consegue trabalhar ok. Tá? 4 GB você vai estar no mínimo do mínimo com o Windows 10. 4 GB é recomendado 16 GB. 16 GB você já vai ficar com a máquina aí durante um tempo legal, sem precisar fazer um upgrade. Beleza? Então, o que todo mundo deve estar pensando aqui
deve estar imaginando Pedro, e quanto que eu vou gastar com isso daí, cara? Porque você está falando das peças, está parecendo tudo muito caro. E é o que eu mais recebo mensagem, é procurando quais são os preços. Cara, os preços, você não... Hoje, coloque bem na sua cabeça. Hoje, para você montar um computador de qualidade, você não vai conseguir montar com menos... Escuta bem, por menos de R$ 3.000, tá? Você não vai conseguir montar um computador bom por menos de R$ 3.000. Isso eu estou te falando do gabinete, da torre, de todos esses componentes que eu te passei, para você não ter dor de cabeça. Aí vou vir agora com as máquinas que já são montadas. Você fala: "Ah, Pedro, eu vi um Positivo vendendo aqui por 1.300". Bem, assim, Positivo vocês já sabem que já não tem um histórico legal. Ah, mas eu tenho um notebook que funciona já há 8 anos e é Positivo. Tá, aí vai por sua conta e risco, mas que é de qualidade, não. E a maioria dessas máquinas que já são montadas, a grande maioria sempre vão vir com processadores que não são da série I, que não são o Core i3, i5 ou i7. Elas vão vir com um Celeron, elas vão vir com um processador G alguma coisa, e até mesmo porque tem muitas máquinas hoje que elas estão vindo praticamente com uma placa de tablet. E aí você não vai conseguir nem fazer o upgrade. Então eu já tive cliente que comprou máquina por R$ 1.200, R$ 1.300, e aí mal funciona o Windows 10. E aí tem outra também, tem máquinas, e aí essa dica inclusive é muito importante. Máquinas que o pessoal acaba comprando, e aí que pensa assim: essa máquina eu estou vendo que ela está vindo com Linux, e aí depois eu peço para alguém colocar o Windows. Só que algumas máquinas que já vêm já de fábrica com Windows, não vão funcionar bem com o Windows, por questões de compatibilidade. Tá? Já tive clientes também com esse mesmo problema. Então tem que tomar muito cuidado na hora de ver essas mega promoções. Então, foi o que eu falei. E aí, aproveitando o gancho, eu vou falar também sobre os monitores. Gente, o monitor, infelizmente, ele tá com um preço elevado. Mas, monitor da LG, monitor da Samsung, monitor da Dell. Aí são monitores mais específicos, tem alguns monitores que são monitores games ou monitores mais específicos. Eles estão caros, tá? E aí tem umas marcas novas aí que PC Brasil, PC Top, Blue Case. Cara, esses monitores, a qualidade deles assim, são bem inferiores a um LG, a um Samsung, tá? E aí o que acontece? Você vai ver aí que na faixa de pelo menos uns 700, 800 reais você vai gastar com um monitor bom. Isso aí eu estou falando de um monitor de 21 polegadas. Você vai gastar aí pelo menos. E aí vai ficar o seu critério, tá? E aí vai ficar o seu critério comprar. Mas eu recomendo também que vocês comprem máquinas que já tenham não só a placa-mãe já tenha, como também o monitor tenha entrada HDMI, que aí você vai ver a diferença do antigo VGA para o HDMI, porque pode ser que você encontre um LG mais barato, mas ele não tenha entrada HDMI, apesar de HDMI já ser bem antigo. E aí a qualidade do vídeo não vai ser tão boa. E
Ah, mas eu não quero ver vídeo, não quero só quero trabalhar. Sim, mas eu acredito que você queira também eu quero que você trabalhe também com uma luz legal, que o HDMI pode proporcionar. Você quer trabalhar com uma imagem bem nítida, que o HDMI também pode proporcionar, tá? Então, vocês vão ver essas máquinas aí vendendo aí barato aí, caia fora, tá? Caia fora. É furada, não vão vir com peça. E aí, se vir, aí você vê, ah, Pedro, mas eu vi um Core i5, lá tá vendendo 1.800. Tenta ver quais são as peças que eles estão, quais são os componentes que vão vir. Porque pode ser que você encontre até por R$ 2.500, sei lá, uma marca aí, e aí quando você vai ver, já é o computador completo, mas aí você vai ver um monitor, é um monitor desse de baixa qualidade, tá? Bem, por hoje eu vou terminar esse vídeo, e aí eu vou fazer um outro vídeo sobre upgrades de máquinas e a maneira correta de você comprar uma máquina usada e aonde que você pode comprar, para você também tomar cuidado nisso, beleza? Porque existem vários canais aí que oferecem máquinas usadas, mas também tem que tomar cuidado também com isso daí. E quais são os tipos de máquinas usadas que vocês podem comprar. Beleza, gente? Um forte abraço aí pro pessoal aí e bom final de semana.